Fala, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente com mais um vídeo pro canal e hoje nós vamos comentar sobre os visuais de Transformers One. Ontem foi um dia mágico pro fã de Transformers, onde nós tivemos o primeiro trailer e os primeiros vislumbres desta animação que vai sair em setembro deste ano. E cara, foi uma felicidade muito grande poder assistir tudo isso, porque foi tudo novo, não teve vazamento, isso é maravilhoso. E você pode acompanhar aqui no canal mesmo a minha reação e a minha análise no trailer completo, falando o que eu captei ali de referências no momento. Mas esse vídeo aqui agora vai servir pra gente falar sobre os designs e comparar também os designs dessa animação com os designers clássicos. Então aqui nós vamos ver uma diferença entre Orion Pax da animação como o Orion Pax do desenho animado. Tá? Então desde já eu vou dar os créditos ao Autobot Postagem, que é simplesmente uma página do Facebook, onde eu acabei pegando as imagens e podendo trazer o vídeo aqui direitinho pra vocês. Essa página está lá no Face, é uma página bem legal pra você que gosta de Transformers. Então, sem mais demoras, eu quero que você deixe o like, se inscreva no canal se você é novo por aqui e vamos comentar sobre os visuais de Transformers One. Bom, gente, vamos começar com Orion Pax. Aqui é a primeira vez que ele aparece no desenho animado, tá? E aqui é o Orion Pax do desenho de Transformers One, na animação, né, de Transformers One. Então vamos comentar aqui alguns detalhes que fazem referência, os outros que não, tá? A gente já começa a falar que temos um upgrade no meu ponto de vista, tá? Eu começo já falando isso daqui. Eu prefiro 1000 vezes o visual que vai pra Transformers One do que o visual do Orion em Transformers G1. Mas, claro, né, que sempre tem que ter a primeira versão pra gente ter uma referência legal pra próxima versão aqui. A gente percebe que o Orion dessa versão de Transformers One, ele tem mais referências ao Optimus Prime já, né? Principalmente essa versão aqui que nós estamos vendo. Ele já tem quase todo o design pronto para se tornar um Optimus. E aqui, além de ter o design também quase pronto para se tornar o Optimus, ele tem muitas diferenças do Optimus Prime. A gente já começa com o elmo dele aqui, que é completamente diferente ao Optimus. Aqui a gente percebe até as pernas mesmo, que são bastante diferentes ao que a gente sabe do Optimus Prime na animação. E sinceramente eu gosto dessa versão que vai pro filme aqui, né? Porque essas versões a gente percebe, até mesmo vou comentar aqui pelo próprio exemplo da Elita 1, que quando eles não têm essa habilidade de transformação, eles não têm nada nesse tórax aqui, né? Como se eles tivessem um vazio. Então quando o Alpha Trion ele entrega, né, no trailer aquelas espécies de esferas pra encaixar no peito deles, pra eles poderem terem essa, como posso dizer, essa habilidade de transformação, aí sim não vai ficar mais esse buraco aqui no meio do peito. Então aqui a gente percebe que o Orion ele também tem esse buraco. E temos referências, né, como esse símbolo aqui, esse detalhe aqui em amarelo, eles colocaram aqui no peito, no canto do peito dele. Não temos um vidro aqui, né, na frente do Orion Pax, mas a gente sabe que no Optimus Prime isso vai acontecer, tá? Mas aqui principalmente só pra mostrar pra vocês, tá? E eu vou comentar uma coisa nesse vídeo. Como nós estamos falando de visuais, eu quero comentar sobre os designs dos rostos dos personagens, né? Eu vi muita gente na internet reclamando sobre isso, inclusive vou planejar um vídeo pra comentar sobre, tá? Sobre as reclamações, sobre a galera que não entendeu muito bem o intuito dessa animação. Eu devo programar um vídeo pro canal em relação a isso. Mas o rosto dos personagens em Transformers One, eles estão bem humanizados, inclusive, pô, se a gente for só separar aqui o rosto, nem parece um Transformer, vi bastante gente falando sobre isso. Mas cara, originalmente em Transformers geração 1, isso acontecia na maioria das vezes. Então isso daqui é uma versão mais atual do que a gente poderia ter de Transformers. A gente se acostumou muito com os filmes dos Transformers, onde o rosto dos personagens, eles tinham vários detalhes, várias peças, né, pra simular essa questão do realismo. Mas aqui a gente está se tratando de uma animação, tá? Uma animação, onde que a gente pode ter tranquilamente aqui um rosto cartunesco, onde o corpo inteiro do personagem a gente percebe que é cheio de detalhes, tá? Mas esse daqui é o meu principal comentário. Eu adorei o visual do Orion Pax, pra mim tá genial. Então sinceramente gostei bastante. O próximo que nós vamos comentar é o Megatron, tá? Aqui a gente percebe que o Megatron do canto esquerdo aqui é a versão que vai pra Transformers One. E aqui não é o Megatron de Transformers geração 1.
Na verdade, esse daqui é o Megatron que aparece nas HQs da Marvel Comics, tá? Que eu vi muita gente comentando sobre, inclusive achei genial fazer essa comparação desse Megatron e não o do Megatron que aparece no seriado de Transformers Geração 1, já que, cara, nitidamente o visual desse Megatron é muito inspirado no visual do Megatron que vai pro filme. Já por conta do elmo, que é preto e não da cor cinza também, né? E eu acho que esse é um dos maiores detalhes e referências, pode-se dizer, do personagem que nós vamos ver aí no filme, tá? Então, o Megatron nessa animação, eu confesso pra vocês que, assim, essas versões que a gente viu do Megatron logo após ele receber essa esfera do Alpha Trion ali no filme, não impõe medo ainda, né? A gente só viu poucos takes do Megatron onde ele é o líder tirano Decepticon, né? Que nós temos ali um momento onde aparece o canhão dele na mão, nós temos um momento do take que ele tá olhando pra baixo, onde é sensacional, é um dos meus takes favoritos do trailer, mas aqui nós percebemos que ele ainda não é o grandíssimo Megatron, mas nós temos já um belo vislumbre, né? Nas referências claras, como por exemplo aqui, ó, o abdômen, que tem esse detalhe em vermelho aqui, a gente percebe que também vai ter. No filme a gente já sabe que ele vai se transformar num tanque e não numa arma. Talvez em algum momento no filme ele possa ter uma habilidade de se transformar numa torreta. Aí eu acho que isso é o máximo de referência que o Megatron pode se tornar uma arma no filme. Ou então vai que eles brincam, né, no filme e colocam uma referência dele se transformando numa arma de mão aí. Seria realmente bem engraçado, eu diria. Já que o filme ele tem esse tom cômico, né, eu acho que vai ser bem legal se eles fizessem uma referência do tipo, tá? Outra coisa bem interessante, a gente percebe até o detalhe em vermelho do braço que tem no próprio Megatron. Isso realmente eu achei bem legal. E outra coisa bem interessante que eu descobri na live que eu fiz lá no canal Nação Transformers do Kleber, que ele me comentou que o Josh Cullen é uma pessoa que é bastante fã de Transformers. Ele assistiu bastante quando era pequeno, ele é fã de Transformers. Então, claro que referências ao universo de Transformers nós vamos ter com certeza, tá? Então bem legal, né? A gente percebe até os detalhes aqui da coxa, que também tem aqui no personagem. Eu gostei bastante, confesso pra vocês que eu até sou meio fã do elmo do Megatron ser preto e não ser da mesma cor aqui do torso do personagem, tá? Só pra dar um destaque diferente, né? Não deixar apenas a mesma cor ao longo do personagem, certo? Então vamos para a próxima personagem, que é a Elita 1. A Elita 1 que foi bastante elogiada por bastante gente aí na internet, por conta das suas cenas maravilhosas. E eu confesso pra vocês que realmente as cenas da Elita 1 nesse trailer foi espetacular. E eu acho que aqui ela segue um padrão sensacional do que foi pro desenho e do que é em Transformers One, tá? Eu acho que a Elita 1 ficou realmente um visual bem interessante. O elmo dela aqui faz bastante referência aí a personagem de Transformers Geração 1. A gente percebe aqui, ó, que pelo menos só essas anteninhas aqui, ó, que ficam pros lados é maior do que as anteninhas que nós vemos aqui na Elita. A gente percebe que a Elita aqui ela já tá na sua forma não mais sem a habilidade de se transformar. Isso eu falo por conta do tórax dela mesma, né? A gente percebe aqui que ela já tá preenchida aqui com essa placa e no pôster ela não tá, ó. Então aqui a gente já percebe que essa daqui possivelmente é a versão final, pode-se dizer, da Elita 1, tá? Então aqui a gente já percebe um visual completamente parecido, né? A gente percebe até mesmo essa parte aqui lateral da sunga da Elita, onde também aparece aqui, né? O antebraço dela com essa placa aqui também, né? Só faltou os chifrinhos aqui na parte de cima. Honestamente, a Elita 1 tá bem interessante. Eu gostei bastante dela ali no trailer e o visual dela tá bem parecido mesmo com o que foi de Transformers Geração 1 para esse novo longa-metragem, certo? Eu gostei também das cores, tá? Ela tem umas cores muito mais puxadas pro rosa, né? Inclusive vi alguns reacts onde as pessoas falam que ela é a Arcee, né? Acontece, confundir, tá? Mas eu acho que também faltou um pouco desse tom rosa ser um pouquinho mais claro, né? Porque tem uma diferença entre a Arcee e a Elita 1, né? Tanto que em algumas mídias a Elita ela é mais vermelho do que rosa em si. Mas aqui eles optaram por deixar ela rosa. Eu honestamente gostei muito, não reclamo mesmo, tá?
Vamos para B-127, certo? Que nada mais é do que o próprio Bumblebee, que pra mim foi um grande acerto do trailer, confesso pra vocês, tá? Porque o trailer mostra um Bumblebee muito engraçado, muito cômico, e eu gosto da versão do personagem onde ele é um alívio cômico. E pelo que eu vi do trailer, as piadas que saíram ali no trailer, pra mim, elas me ganharam todas. Essa cena em específico que a gente tá vendo aqui em comparação é a cena onde o Bumblebee tá olhando, na verdade tá os 4 personagens olhando pra um lado e do nada ele começa a correr assim pra trás. Cara, é sensacional, eu achei muito boa essa piada, tá? Mas vamos comentar aqui, né, sobre as diferenças. Uma coisa bem legal que dá pra comparar é a questão do rosto do personagem, onde aqui a gente já consegue perceber um vislumbre aqui do chifrinho que ele tem, tá? E também o rosto meio redondinho. Olha só, perceba aqui que a versão de Transformers geração 1, ele tem esse rosto mais redondinho, e aqui a gente percebe que o rosto do Bumblebee também tem essa forma meio redondinha. Então, claro, né, que isso também pode ser uma referência ao seu visual de Transformers geração 1. E no geral eu gostei, tá? Eu vi bastante gente comentando na internet que faltou o amarelo pra esse Bumblebee, que ele tem mais detalhes dessa cor cinza, né? Desse detalhe meio metal fosco. E sim, essa forma aqui não é a forma do Bumblebee final, tá? A gente percebe, como eu disse pra vocês, pelo tórax dele, onde não tem aquela esfera que o Orion entrega pro Bumblebee. Então aqui, essa daqui é uma versão protoforma, pode-se dizer, onde eles não têm a habilidade de transformação. Até consta, né, a piada do Bumblebee correr e não se transformar em algo e sair dirigindo, porque é bem mais rápido, como a gente sabe, tá? Mas bem legal, cara. Gostei do Bumblebee no trailer, pra mim um dos grandes acertos desse trailer, com certeza. Aqui nós vamos para os Quintessons, que é bem interessante porque, assim, tá? Esse daqui, na verdade, são os próprios Quintessons, tá? Que são as cabeças aí flutuantes. É bem legal que cada uma das cabeças tem uma reação, tem uma forma assim, que eu não me lembro agora, então não vou optar aqui sobre qual cabeça é o que, sabe? Mas sei que cada uma tem uma reação, sabe? Tem uma emoção, acho que pode-se dizer. E aqui no trailer nós vemos esse personagem que faz parte dos Quintessons, mas eu acredito que não seja o mesmo personagem que nós estamos tendo as diferenças. Eu acho que é mais pra ter uma noção pro público que, na verdade, sim, esses são personagens que são os Quintessons. Que em Transformers geração 1, se eu não me engano, esses daqui eles não se transformam, tá? Então faz sentido, né, esses personagens serem mais alienígenas. Eles são Transformers, a gente percebe pelas placas aqui, né? Eles têm essas placas de metal, mas a gente também percebe todo esse organismo aqui. Confesso pra vocês que esse visual aqui desse Quintesson me fez lembrar muito a animação Lightyear da Pixar, né? Eu acho que o visual, sei lá, a estética até mesmo me fez lembrar muito o filme do Buzz Lightyear, produzido pela Pixar. Então, né, desses alienígenas meio insectoide, né? Tudo bem que aqui ele tem tentáculos, mas, sinceramente, me agradou, tá? Me agradou bastante. Eu quero ver se, na verdade, esse daqui seria um soldado. E, na verdade, nós vamos ver o Quintesson dessa forma aqui, né? Com as cabeças gigantes aí e todo esse visual de Transformers geração 1 aparecer no filme, tá? Outro também que me agradou muito, muito mesmo foi o Alpha Trion, que tá bem diferente do que nós vimos ali na animação de Transformers geração 1, isso é fato. Mas, cara, eu adorei essa leitura, esse design que foi apresentado pra gente em Transformers 1. A gente percebe aqui que ele tá com um visual muito velho, um visual muito robô abandonado. Inclusive, a minha teoria desse filme é que esse personagem ele tá tanto tempo abandonado, ou então há tanto tempo escondido nesse lugar, né? Que me parece ser um lugar onde personagens ficaram escondidos por muito, muito tempo. Tanto que nós vemos ali um Prime morto, né? Que pelo que os fãs estão teorizando na internet, seria o Onyx Prime. Nós vemos aqui que o Alpha Trion tá cheio de musgo, tá todo destruído. Então eu acho que rolou uma guerra nesse planeta, onde os Primes tiveram que se esconder num determinado local. E aí, possivelmente, o Alpha Trion ficou desativado durante todos esses anos. E aí,
com a chegada do quarteto que aparece ali no filme, o Bumblebee, Elita, Optimus e Megatron, o Alpha Trion ele vai se despertar aí desse sono profundo aí, pelo menos essa é a minha teoria, tá? Por conta disso que eu acho que vai explicar esse design todo cheio de musgo dele. Mas, cara, eu acho que, assim, eles conseguiram fazer uma versão bem diferente do que é em Transformers Geração 1, mas que não destoa muito o que é o personagem que aparece na animação, tá? Eu olho pra esse personagem e eu vejo o Alpha Trion, né? A gente vê as semelhanças, algumas semelhanças como a própria barba aqui feita de metal, que também tem aqui, ó. Ele tem esse cavanhaque aqui que é nitidamente uma referência ao visual dele. Ele não tem o bigodão, né, gigante. A gente não percebe que ele tem o bigodão, mas ele tem o cavanhaque. Então isso já é uma coisa boa. Outro detalhe também é o elmo dele, né, que também faz bastante referência a Transformers Geração 1. Só o rosto dele que tem esse formato meio, sei lá, pirâmide. Que sinceramente eu gostei. Então no geral eu adorei o Alpha Trion. Não tenho muito o que reclamar sobre. Eu acho que vai ser um personagem bem interessante no filme. Ele na verdade ele vai ser uma ponta do filme onde vai levar a trama pra frente, né? Ele que vai apresentar, né, aquelas esferas que vão dar poder aos Autobots e os Decepticons, né, ali da cena, a poder se transformar nos seus modos alternativos, tá? Agora vamos aqui a esse personagem que muita gente não entendeu quem ele é, muita gente falou que ele era um personagem tal, muita gente entendeu que ele era outro, mas o que tudo indica é que esse personagem aqui que nós estamos vendo é o Sentinel Prime, tá? Eu até comentei no Twitter, muita gente ficou em dúvida me perguntando se realmente era ele. E pelo que tudo indica, sim, esse é o personagem do Sentinel Prime. E aí eu vi muita gente na internet comentando, mas Marco, ele está completamente diferente a Transformers Dark of the Moon, o que aconteceu? E gente, esse daqui é o visual de Transformers, o primeiro visual dele que apareceu nas mídias, né? Que foi essa versão que apareceu em Transformers Geração 1. Então, honestamente, ele segue o padrão aí do que apareceu aqui pra cá, sabe? As cores, só o tom em dourado, né, que é bem diferente, e essas asas gigantes aí que eu acho que esses tons em dourado e essas asas, esse tom mais místico, eu acho que eles vai levar sempre em consideração pra um Prime, tá? Eu acho que no filme, todo personagem que tiver esses tons em dourado, essas coisas assim, pode ser um personagem que seja um Prime. A gente não sabe se aqui nesse momento ele é um Sentinel Prime ou se ele é um Sentinel, sabe? Porque existe, né? O personagem Sentinel, ele existe aí até se tornar um Prime. Aí sim, no momento ele vira o Sentinel Prime, tá? Mas aqui eu acho que ele não é um Prime, ou possa ser um Prime, tanto que o Quintesson ele vai pra cima dele, ou ele é capturado por esses personagens aqui, por conta dele ser um Prime, ou por conta dele querer, ou por conta dos Quintessons quererem saber onde está o Alpha Trion, ou onde está o Optimus, a Elita, o Bumblebee e o D16, né? Mas vamos lá, vamos comentar o que eu achei do visual. Sinceramente, eu achei um visual ok, tá? O robô dele em si me parece um pouco genérico, o visual dele. Eu acho que poderia ter mais referências, talvez um tom de laranja, né, pra ficar mais nítido que é o Sentinel. Como a gente está falando de um personagem onde nós não temos certeza absoluta que é o Sentinel Prime, então fica um pouco estranho. Mas tendo em consideração que ele é o Sentinel Prime, eu acho que faltou referências do seu visual antigo pro visual clássico. A única coisa que eu consigo entender aqui, né, é que ele tem um elmo bem parecido com o do Optimus. Isso já é uma referência ao personagem, tá? Pelo menos nos filmes do Michael Bay foi colocada essa referência, né? Que o Sentinel Prime dos filmes do Michael Bay, ele possui um elmo igualzinho praticamente ao elmo do Optimus. Isso é bem legal, né? Pra mostrar dos Primes, enfim. Mas as cores também são iguais, mas eu acho que só isso que muda, tá? Sinceramente. Agora nós vamos falar sobre a trindade que apareceu ali dos Decepticons, que foi um momento bem único ali, mas que chamou muito a atenção. Quem é fã de verdade notou esse take na hora ali, que foi a aparição do Starscream, Soundwave e Shockwave. Mas vamos comentar sobre cada um deles, tá? O Starscream aqui a gente percebe, tá? Ele tá com o molde dos Seekers, e assim, eu gostei do molde dos Seekers, mas me dá um pouquinho de medo porque o molde tá muito parecido com o que nós vimos em Transformers Earthspark, que é uma série, tá, que tá sendo divulgada até hoje, inclusive, eu não sei se vai ter mais temporadas, mas sinceramente eu não gosto de Transformers Earthspark, tanto que eu até parei de comentar aqui no canal.
Enfim, né? Até por conta que essa série dá bastante direitos autorais. Meu Deus, todo vídeo que eu comentei sobre Transformers Earthspark no canal deu direitos autorais, então eu optei por não comentar mais sobre, tá? Mas, cara, honestamente aqui nós vemos um Starscream bem parecido com o que é em Transformers Geração 1, né? Várias referências como essa parte aqui, ó, cinza que nós temos aqui, né? A cabine, né, do piloto aqui da aeronave também bem caracterizada aqui na frente. Os mísseis, né, aqui no antebraço, na verdade no ombro do personagem também caracterizado aqui, né? A cor azul no antebraço. Cara, sinceramente, eles mandaram muito bem no visual do Starscream aqui, tá? Tá realmente muito parecido, sem contar a Red Sculpt que tá idêntica aí, né? Acho que a única coisa que muda é que no desenho animado a Red Sculpt é totalmente preta e aqui eles colocaram um tom de branco, né? Que dá destoa, né? Que não fica totalmente preto aqui o rosto, dá pra notar alguns detalhes do rosto dele ali. Eu acho que foi realmente um acerto, né? Sem contar a sunga também dele, que é no tom do vermelho. Sinceramente, ficou bem legal, tá? E aqui eu acho que eles devem dar uma adaptada ao líder Starscream, né? O coronel Starscream, talvez. Porque nós vemos o Starscream saindo possivelmente do seu trono. Então nós temos que ver que se até o Megatron se tornar o Megatron, que eu tenho quase certeza que o líder dos Decepticons é o Starscream no momento, tá? Agora nós vamos para um visual que, sinceramente, foi o que mais me decepcionou nesse filme, tá? Por incrível que pareça, eu não gostei muito do visual do Soundwave que aparece aí em Transformers One. Isso por conta que eu achei o visual dele bem desproporcional, né? Sei lá, eu achei essa questão do torso dele com as pernas muito esquisito, tá? Ele tem muito mais perna do que torso. Isso me deixou bem, sei lá, esquisito, né? Eu sei que aqui parece, né, que eles seguem o mesmo padrão do que aparece em Transformers Geração 1, mas a gente percebe que eu acho que o que dá o tom de esquisito é talvez o tórax dele, que é bem largo. Então, por conta dele não ter quase abdômen, aí o tórax ser bem largão assim, dá uma sensação de ser meio esquisito e tá meio, sei lá, sem forma aqui, né? A anatomia aqui do personagem do Soundwave, tá? Mas se a gente for levar em consideração as referências nós temos aqui, né? Cara, seria bem legal se ele tivesse os botões aqui na parte da sunga aqui, igualzinho ele tem na geração 1. Claro que qualquer Soundwave, né? Pelo menos o que se preste, né? Dark of the Moon tem o seu tórax aqui, né? Clássico, né? Com o portador de fita cassete, que inclusive a gente não viu em nenhum momento, né, do trailer, o personagem Laserbeak, nem o Ravage, mas tenho certeza que deve fazer uma aparição aí no filme. Adorei o canhão clássico no ombro direito dele, o rosto tá muito parecido, né, só a questão do olho que não é vermelho, mas, cara, eu acho que ficou bem parecido, tá? E pelo que eu notei... não, na verdade não, ignora. Mas aqui, né, a gente percebe que as ombreiras estão bem diferentes, tá? Mas eu acho que todo o detalhe que nós vemos aqui, o antebraço com os detalhes em vermelho, ficou realmente bem bonito. Então aqui, né? Infelizmente eu achei inferior, né, ao que nós vimos aqui em Transformers Geração 1. Não foi um visual que me agradou tanto, mas ele segue bem essa questão de referenciar o molde clássico, tá? Agora nós vamos para um visual que eu gostei bastante, mas que também eu olho para esse Shockwave e eu lembro da maioria das versões do Shockwave que foram adaptadas nos últimos tempos em séries animadas, tá? Isso por conta do tórax dele, tá? Que o tórax dele nós temos essa placa aqui, né? Que na animação é só um vidro aqui, parece ser só um vidro, assim, sabe? E aqui me parece ser uma placa de energia vermelha. Vermelha não, num tom rosa, que foi adaptado praticamente em Transformers do filme Transformers Cyberverse Bumblebee, e também foi adaptado, se eu não me engano, na versão de Earthspark. Então isso que me deixou meio esquisito em relação a esse molde aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu adorei o visual desse Shockwave, tá? Sinceramente, eu achei ele muito bom. Eu achei que ele tá imponente, tá? E pra quem não conhece a história do Shockwave, olha, vai pesquisar sobre, porque realmente é um personagem bem esquisito, tá? Ele tem umas lore aí no universo de Transformers, onde, né, os Autobots, Decepticons, eles vão pro planeta Terra e o Shockwave ele fica em Cybertron. E como ele é um cientista maluco,
ele tem histórias que ele pega os restos dos Transformers que ficaram assim no planeta de Cybertron, e ele utiliza pra fazer experimentos. Cara, é muito louco, tá? É realmente bem interessante e bem, às vezes, esquisito, né? Por conta de se tratar dessa lore meio pesada, né? Dele pegar restos de personagens que já morreram pra fazer experimentos e tudo mais. Então é um personagem bem diferente, mas que ficou bem referenciado aqui em Transformers One, tá? Mas, gente, eu acho que foram esses os meus comentários, até porque foram essas as imagens. A gente comentou sobre 10 personagens aqui que fizeram aparição no trailer de Transformers One, tá? E siga o canal para não perder mais novidades. O canal vai falar ainda sobre os brinquedos, vamos comentar sobre as polêmicas que está saindo em relação a esse filme. Pode ficar tranquilo que eu vou comentar sobre, tá? Até mais, falou galera, tchau!